Glória a Deus. Aleluia. É bom ouvir o som das crianças indo para a escola bíblica. Amém? É assim, o menino está dentro de casa, começa a fazer barulho, aí ele vai fazendo barulho, por fim você vai, ai, não é possível, faz esse menino ficar quieto. Quem já ouviu isso? Faz silêncio, por favor, está fazendo barulho demais. Aí quando o menino adoece, você fala, que silêncio terrível nessa casa, não é possível. Que silêncio é esse? Que coisa é essa? Ah, meu querido, é bom ouvir o som das crianças. Amém? Tem um versículo que eu gosto muito, está em Provérbios, que diz assim, que se você quiser ter o seu celeiro limpinho, você não vai ter boi para o trabalho. Mas se você tiver boi para trabalhar e para puxar o arado e para fazer a seara, o seu celeiro vai ficar sujo. Não tem jeito de ter sala de novela. Conhece sala de novela? Aquela sala impecável. E muitos filhos na casa, o tempo inteiro, não tem jeito. Alguém aqui já conseguiu isso? Né? Sala de novela, aquela sala assim, impecável, tudo perfeito, né? Com a almofada no lugar, e de repente, e 3 bênçãos voando pela casa. Quando eles passam pela sala, eles passam voando assim para não encostar, para o chão, para a sujeira do barro do pé não subir no sofá, né? De vez em quando a asa encosta em alguma coisa, cai um vaso no chão, um copo, né? Mas quando tem barulho é porque a asa encostou. Não é assim? É maravilhoso ouvir o som daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? E falando sobre som, hoje eu quero falar sobre o som do céu. Aleluia. O som que vem do céu. Quando eu estava pensando um pouco sobre isso, essa é uma ministração que talvez fosse, aos olhos humanos, mais adequada para vamos dizer, um seminário de louvor e adoração, né? Aquele treinamento dos músicos, mas Jesus resolveu treinar a igreja inteira. Amém? Então, abre o seu coração, abre o seu espírito e recebe a palavra que o Espírito Santo está liberando sobre a sua vida. Os músicos em geral podem ficar de sobreaviso aí. E aí quando eu estou dizendo, não é só os que estão aqui hoje, é todos os que tocam e cantam aqui. Podem ficar de sobreaviso. Talvez no meio da palavra eu te chame para vir aqui tocar, fazer uma coisa. Então, fique aí. Para você que canta, também você pode se manter alinhado com o Espírito Santo, né? Porque talvez eu te chame para poder cantar um pouquinho aqui durante a palavra. Então você pode ficar assim, se organizando e caminhando. Aleluia. Mas vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e clamamos no poder do Espírito que a palavra e as revelações do Senhor sejam liberadas ao coração, à mente e ao espírito de cada pessoa nessa manhã. Que o poder do Teu nome, que o poder da Tua palavra, que o poder do Teu Espírito Santo seja liberado. Fala com a Tua igreja, Jesus. Que seja mais do que explicação racional.
que seja mais do que coisas lógicas, que sejam revelações do teu Espírito chegando à mente, ao coração de cada um aqui, chegando ao espírito de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje eu quero falar um pouco sobre música e o tema da palavra é o som do céu. Quando nós falamos de música, quando nós falamos de som, nós precisamos entender que nós estamos lidando com uma coisa que tem uma variedade enorme de possibilidades. Não é assim? Quem aqui ama música? Quem aqui às vezes se sente, você tem a sensação de que a música chegou lá no fundo da sua alma, ou mais do que lá no fundo da sua alma? Quem aqui às vezes tem a sensação de que não consegue fazer nada com música, porque se tiver música, a música captura sua mente, seu pensamento, sua alma? Quem aqui faz isso? Não consegue trabalhar com música. Se você estiver escrevendo, fazendo qualquer coisa e tiver uma música, você não consegue fazer mais nada porque você vai todo para a música. Quem aqui? Levanta a mão alto. Edna, cadê sua mão? Hã? Eu sei, porque às vezes a gente está lá na sala, eu começo a cantar, ela sai e fala: meu bem, eu estou escrevendo, você pode não cantar, por favor? Eu falei: tá bom. Né? Ou quem aqui gosta de ouvir só instrumental, assim, fala: não, eu quero uma coisa só instrumental. Aleluia. Quem aqui gosta de ouvir a capela, assim, só voz, aquela coisa que quanto menos instrumento melhor, só a voz perfeita, assim. Aleluia. Queridos, a música fala ao nosso coração, mas a gente precisa entender algumas coisas sobre a canção e sobre a música, porque ela envolve várias situações na nossa vida, e a música fala primeiro a nossa mente, a nossa razão, né? Quando a gente fala de música, de letra, ela fala a nossa razão, ela fala a nossa lógica. A letra precisa estar alinhada. Por isso, querido, quando você ouve música, quando você canta música, você precisa prestar atenção no que você está cantando. O que você está falando? Né? Estou fazendo inglês depois de 800 anos. E a professora: coloca a música só em inglês. Eu falei: Jesus amado, me dá uma agonia, um desespero começar a ouvir e estar ali num ambiente onde tem uma liberação através de canção, que eu não sei o que está falando. E aí, a gente conversando, alguém na sala falou assim: eu tenho um grupo que eu amo demais. É um grupo ucraniano. Não, ucraniano? Ucraniano. Eu não tenho a mínima ideia do que eles estão cantando, nem da melodia, mas esse negócio captura, me envolve completamente. Eu posso passar horas submersa só ouvindo esse negócio. E aí a pessoa colocou um pouco a música lá para a gente ouvir. É maravilhosa, mas é um negócio que eu não dou conta de ouvir durante 30 segundos. Alexandre estava na aula, você estava nesse dia, Alexandre? Nós não resolvemos fazer inglês e por uma cristocidência nós estamos na mesma sala, né? Glória a Deus. Aí nós chegamos semana passada, a professora olhou, fui de casa, o Alexandre foi de serviço, ela olhou, nós sentamos um do lado do outro. Parece que vocês trabalham no mesmo lugar, estão fazendo a mesma coisa. Só pensei assim, E aí, ela colocou para tocar aquela canção,
Eu falei, Senhor, tem algo de espiritual muito terrível ali. A música, ela tem a parte da letra, e ela precisa estar alinhada com o que você canta. Você canta aquilo que você crê, ou você diz assim, só cantar não tem problema. Você canta música de corno o tempo inteiro, mas diz assim, eu jamais traí, jamais fui traído, jamais serei traído. Falei, então para que você está alinhando sua boca, sua declaração com a traição? Aí você canta, você ouve, você fala música de corno o tempo inteiro. Nada contra o sertanejo, tá, gente? Eu amo o ritmo sertanejo. E aqui, entenda, nós não estamos falando de ritmo. Todos os ritmos pertencem ao Senhor e são para a glória dEle. E se você não gosta de algum, eu tenho uma notícia para você. Se você for para o céu, você vai ouvir esse ritmo lá no céu. Porque Deus, Ele é perfeito e Ele manifesta a multiforme sabedoria dEle através das coisas. E a música é uma das maneiras de Deus manifestar a sua multiforme sabedoria. Amém? Então a música tem a letra e a lógica daquilo que a gente está cantando. A música, ela tem uma expressão que vem da alma de quem está cantando. Então existe ali uma ministração da alma de quem está cantando. Já viu música que você ouve, que você fala assim, nossa, que vontade de chorar. Música deprê, música de fossa, né? Aquela canção que às vezes você coloca a letra, e a letra está falando de outra coisa, mas a hora que você começa a ouvir aquilo ali, os negócios que estão, você fala, gente, que vontade de enfiar a cabeça num buraco, vontade de chorar, que tristeza. E aí aquela canção te dá uma tristeza, porque ela tem a ver com a ministração da alma da pessoa que foi, que está ministrando. E a música tem uma outra faceta, que é a faceta espiritual, que é a unção que está por trás daquilo que está sendo ministrado ou tocado. E aí quando nós falamos disso, e hoje eu quero percorrer sobre vários assuntos, mas nós vamos nos atentar mais na questão do instrumental. Amém? Nós vamos nos atentar mais na questão do instrumental. Mas quando, às vezes, a pessoa está tocando, tem uma unção sobre quem está tocando ou sobre o que está tocando. Amém? Nós vamos caminhar em algumas coisas aqui, só para a gente andar um pouco e entender do que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar. É de surpresa. Kate, canta uma música a capela pra gente aqui. Vem cá. Canta uma canção. Canta aqui, uma canção que está no seu coração. Cuidado aqui. Qualquer canção. Pare e pense para onde estás indo. Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou, que em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar. O fim está chegando, a trombeta a tocar. Guardas o que tens pra tua coroa, ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Se
se consagre um pouco mais, santifica, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade, ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde teus pés têm ido e o que os teus olhos vê. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guardas o que tens, Jesus voltando está. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Precisou de instrumento? Precisou de instrumento? Não. Porque tem uma letra alinhada com o céu e tem um coração que adora e ministra no Senhor. Deus tem algo para fazer no nosso meio. Nós precisamos entender sobre as coisas do Espírito, porque as coisas de Deus são verdades e elas precisam chegar ao nosso espírito e ao nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 30. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías capítulo 30, nós vamos ler os versículos 31 a 32. É uma palavra do Senhor dizendo sobre como Ele trará juízo sobre os povos. E Deus dizendo sobre como Ele vai trazer juízo sobre os povos. Hoje em especial, eu vou ler na versão revista e atualizada. Normalmente a gente sempre lê na NVI, mas tem algumas coisas que vão nos ajudar no entendimento, mas você pode ler onde você está lendo aí mesmo, você vai conseguir acompanhar. Diz assim: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando Ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora, com a vara que o Senhor lhe der, será ao som de tambores ou de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Aqui Deus está dizendo quando Ele fará justiça às nações. Ele diz:
a minha voz será ouvida através das manifestações do meu juízo. E ele começa a dizer aqui, ele vai trazer no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestade de pedras que vão destruir as coisas. Deus vai manifestar a sua presença, a sua graça, a sua santidade, manifestando através dos eventos naturais. E ele vai dizer, isso acontecerá quando? Quando Deus vai fazer isso? Ou na hora que ele fizer, o que ele vai pedir para que aconteça? Isto será ao som de tamborins, de tambores, André. Isso será ao som de harpas, ou em outra tradução diz instrumentos musicais. Toca aí. A palavra de Deus fala que Deus vai trazer juízo ao som dos instrumentos. Os instrumentos são parte daquilo que Deus usa para manifestar a glória dele. Os instrumentos serão parte daquilo que Deus vai usar para revelar a sua glória. Deixe que o Espírito Santo ministre sobre você. Deixe que o Senhor ministre sobre a sua vida. Diz a palavra que ao som dos instrumentos, ao som dos tambores, ao som dos tambores, só a bateria. Marchará sobre a terra ao som de tambores e instrumentos de cordas e vai executar o seu juízo. Amém. Aleluia. Você precisa de voz para ouvir, para sentir a presença do
11 meses. Para quem está assistindo de fora, 11 meses. E ele está em pé ali assim, batendo palma e celebrando e festejando, porque a ministração chegou à alma e ao espírito dele. Não sei aqui quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir num culto na África, em Angola. Você quase não tem instrumentos de cordas. Eu fui lá em Togo, onde a igreja tem ajudado o trabalho lá, e eu tenho uma filmagem do grupo musical da igreja. Eram 2 caixas, 2 surdões, instrumentos assim desse tipo, bateria não tinha nenhum, tinha no máximo um bangô. Mas todos os instrumentos eram de atabaque, todos eram instrumentos, como diz o termo aqui, instrumentos de tamborins. Tinha umas 10 pessoas tocando. Na igreja da Assembleia de Deus, 200 pessoas no culto. E começa o som dos tambores, e a igreja começa a celebrar. E aí faz-se um silêncio, e ouve-se a voz do líder de louvor gritando: louve ao Senhor! E a igreja inteira explode em adoração ao Eterno. A adoração é muito mais do que uma bela composição de música e instrumento e voz. É muito além disso. O que Deus está dizendo aqui, nesse texto que nós lemos? Ele está dizendo: ao som de tamborins e ao som da harpa ou de instrumentos de corda, quando eles começarem a tocar, eu vou trazer juízo sobre a terra. Você consegue entender isso? Eu já estive em cultos, aleluia, em que o louvor começou a tocar, e a mãe estava junto comigo, ou eu estava junto com ela, né? O louvor começou a tocar, e os endemoniados começaram a cair no corpo da igreja. Gritavam aqui, e o outro gritava lá e caía, e o louvor tocando. Porque o que traz a presença do Senhor é o som espiritual, é o som do céu. Seja ele tocado, seja ele cantado, seja ele com a perfeita unidade dos dois, da música com a voz, com a melodia. É maravilhoso ouvir uma música boa. Querido, mas você não entendeu. Você precisa entender que toda música tem uma estrutura. E você precisa discernir qual é a estrutura espiritual daquilo que você está cantando, daquilo que você está tocando, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está ministrando. E aí é para você que está ministrando, porque você pode estar aqui na frente cantando ou tocando e simplesmente reproduzindo os acordes, ou as notas, ou os sons, ou a melodia, e fazer isso muito bem. E tecnicamente você ser ótimo, mas está longe da presença do Senhor, ou está longe da essência espiritual que o Espírito Santo quer ministrar. Ou você pode estar aqui com toda a melodia, com toda coisa, com tudo, e cheio da unção, da glória, e com a essência espiritual daquilo que Deus quer ministrar. Tem um testemunho
É um testemunho mesmo. Alguns vão achar que é testemunho, mas não é testemunho não, é um testemunho. Eu liderava a igreja ali no Bonfim, igreja viva, e nós não tínhamos quem tocasse. Não tinha ninguém para tocar, não tinha ninguém para ministrar, e aí, quem tocava violão? Eu, né? As 5 músicas que eu sabia. Tocava 5 músicas no violão e tocava. Mas nunca foi muito bom também nesse negócio de tom. Eita! Aí nesse negócio de tom era um negócio que eu perdia. E um dia a gente teve um culto, pensa num culto cheio da graça, da presença de Deus. E quando terminou o culto, uma pessoa que estava visitando, que era um amigo meu, ele falou: eu vi hoje aqui um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não sei como aconteceu isso, mas eu vi uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Eu falei: é mesmo? Achei que ele ia falar. Ele falou: cara, você estava tocando violão num tom e estava cantando no outro. E a igreja te acompanhou e a coisa ficou perfeita, e a presença não destoou em nenhum momento. Você cantava num tom, tocava em outro, a igreja, a maioria do povo cantava junto com você, e o negócio ficou, e eu não sei o que aconteceu, mas, cara, estava falando, eu falei, aí eu perguntei para ele: ficou muito ruim? Ele falou: não, o que me assustou é justamente isso, o negócio ficou assim. Quase que ele disse assim: eu consegui ficar lá dentro. Mas ele não disse não. Ele falou: mas estava lá. Deus estava nesse lugar. Porque Deus te usa mesmo na sua incapacidade. Deus te usa mesmo na sua limitação. Deus te usa quando o seu coração está alinhado com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. O Espírito de Deus pode usar você e trazer a presença dEle para aquele lugar, para aquele ambiente. Algumas pessoas acham, tipo assim, o pastor gosta de, eventualmente, colocar alguém para tocar durante o louvor, porque aí dá uma melodia assim, né? Fica mais, como é que fala? Mais acústico, mais envolvente, para as pessoas se envolverem na palavra. Não, querido. Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 3. Alguns reis vão procurar Eliseu e dizem para ele: por favor, consulte a Deus para mim. E aí 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, na versão NVI diz assim: mas agora Eliseu fala com os reis, conversa, fala com todos os reis. O rei Josafá estava lá e ele diz assim: olha, eu nem ouviria você se o rei Josafá não estivesse aqui, mas já que eu preciso consultar a Deus por vocês, no versículo 15 ele diz assim: mas agora tragam-me um arpista. Em outras traduções dizem: tragam um tangedor. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E a palavra do Senhor chegou a Eliseu. Quando que a palavra do Senhor chegou a Eliseu? Enquanto o arpista tocava, enquanto o tangedor tocava. A música instrumental é um portal do céu sobre a terra. A música instrumental é um portal do reino espiritual a este nosso reino. E ela traz, quando ela é inspirada em Deus, quando é um instrumentista de Deus, quando é uma pessoa cheia da graça de Deus e com o coração, ela traz a presença de Deus para aquele lugar. E ela abre os céus
enquanto o arpista começou a tocar, a palavra veio para Eliseu. Abra sua Bíblia, ainda. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 23. Nesse caso aqui, Saul, que era rei de Israel, a Bíblia fala que por causa da inveja que tomou o coração dele, ele ficou possesso porque ele teve inveja. E aí o espírito maligno se apoderava de Saul. Saul ficava possesso, rondando no palácio. Então o que eles faziam? Eles buscavam Davi, o rei Davi, que na época não era rei, né? Era só um garoto, um menino, talvez devia ter aí 16, 17 anos. Ele buscava Davi, e diz aqui o versículo 23, sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. O que acontecia quando Davi tocava? Os demônios iam embora. Aquele homem, o rei que estava possesso, ele era liberto pelo poder liberado através do toque de um homem ungido na presença de Deus, que era Davi. Sempre que o espírito vinha, Davi pegava a sua harpa, tocava e o demônio ia embora. Por quê? Porque o toque debaixo da unção do Espírito traz a presença de Deus. Amém? Dá um amém, dá um glória a Deus aí. O toque debaixo da unção do Espírito traz a presença de Deus. Aleluia. Mas o inverso também é verdadeiro. O toque debaixo da unção de demônios atraem a presença de Satanás e seus demônios para aquele ambiente. Quando a pessoa toca debaixo da unção, do coração longe da presença de Deus, de coração alinhado com os demônios, debaixo da unção dos demônios, ele traz a presença de espíritos malignos para aquele lugar. O toque tocado debaixo da unção de Satanás atrai a presença e abre as portas de onde está tocando para que demônios frequentem aquele lugar. Se você ouve canções com ministrações desalinhadas, você está abrindo a porta para que demônios frequentem a sua casa. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando Davi começou ali a tocar um instrumento tão maravilhoso, e ele começou a adorar a Deus ali, apenas tocando, a presença de Deus naquele ambiente era tão forte que os demônios saíam. Tinha libertação enquanto Davi tocava. Ele não estava cantando uma canção, não estava falando uma canção, né? Ele estava tocando, e o poder de Deus se manifestava, se revelava e expulsava os demônios. O inverso também é verdadeiro. Quem aqui às vezes já foi em alguns eventos, em algumas coisas, e de repente quando um determinado artista, determinada música, determinado batido começa, parece que todo mundo é envolvido por uma coisa, parece que ficou todo mundo tomado, e aí o negócio fluiu, e quem estava querendo bagunça, teve bagunça, e as pessoas são tomadas por aquela presença demoníaca e se esbaldam na festa da carne. Lembro uma vez eu tinha ido ajudar numa casa de recuperação em Curitiba, estava ali ministrando,
E o pessoal começou a tocar um louvor assim, quando estava na parte externa da casa, num gramado, e eles começaram a tocar um louvor, e tinha vários instrumentos, né, de percussão, de atabaque, e uma das pessoas que estava lá, tinha alguns meses, e ele estava caminhando, tinha se convertido, estava rendido ao Senhor, e alguém falou com ele, eu lembro que tinha uma outra pessoa comigo, falou, toca lá os atabaques, você não sabe tocar? Ele falou, não posso. Eu falei, mas por quê? Você falou, o único toque que eu sei não pertence ao Senhor. Ele só tocava nos terreiros para invocar os espíritos. Ele falou, eu ainda não estou pronto para tocar atabaque, eu vou tocar para o Senhor, mas eu ainda não estou pronto. O toque que eu conheço, eu preciso ainda de um processo para me libertar dele. Não tem a ver com o instrumento, tem a ver com quem toca e com a inspiração daquela melodia. A melodia tem uma inspiração, que pode vir de Deus ou pode vir do diabo, ou pode vir da pessoa, mas, por isso, biblicamente está desalinhado quando você pega uma melodia de uma música não cristã e você coloca essa melodia, vou colocar uma letra de crente, uma letra cristã, a letra está ótima, mas a melodia não foi inspirada no Senhor. A origem da melodia não é no Senhor. Como é que você vai pegar uma melodia que não teve a sua origem em Deus e você coloca uma letra e diz assim, a partir de agora essa aqui é uma letra suficientemente boa para poder ministrar uma canção, uma palavra e uma adoração ao Eterno? O Eterno tem as suas próprias melodias, o céu tem o seu próprio toque. A melodia do Senhor é a sua própria melodia. Um som, um toque, uma melodia é suficiente para trazer a presença do Senhor. A Bíblia diz que várias coisas vão acontecer ali na palavra ao som de quê? De uma trombeta. Você conhece o som do chofar? Você conhece o som do chofar? Você conhece o som da trombeta que vai tocar e vai abrir os céus e liberar a presença de Deus? Porque a Bíblia fala que apenas ao toque da trombeta, ao toque da trombeta, o Senhor vai dizer: cumpra-se. Quando a trombeta tocar, Deus vai trazer juízo sobre a terra. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ao som do chofar, Deus vai recolher a sua igreja. Ao toque
toque da trombeta, os ais serão liberados sobre a terra. O céu tem um som. O céu tem instrumentos que serão tocados debaixo da unção do Espírito de Deus. Queridos, existe um grande desafio. Um desafio que acontece no coração, na vida, na história das pessoas que caminham debaixo desse lugar e dessa unção para tocar. Existe uma batalha que acontece no coração das pessoas, porque se a pessoa toca muito bem, é uma habilidade fantástica. Eu queria tocar, né? Eu achava até que eu tinha aprendido alguma coisa sobre tocar. Até o dia que esse amigo meu falou comigo, falou: você cantou num tom, tocou no outro, e a igreja foi para outro lugar. Mas o que consolou o meu coração, falei: mas Deus estava ali, o negócio ficou bom. Ele falou: não tem explicação. Eu achei que eu queria tocar, mas quando a pessoa toca, e ela tem graça, habilidade, dom e também disciplina para andar nisso, porque tocar é um lugar onde você também precisa de disciplina. Tem pessoas que têm essa habilidade graciosa dada por Deus, né? É quase sobrenatural. Algumas pessoas são uma habilidade sobrenatural. Outras pessoas são talentos mesmo que Deus deu para as pessoas. Mas quando você submete esses talentos à presença de Deus, e você caminha, e você treina, e você anda nisso, qual a grande tentação das pessoas que têm essas habilidades? Acharem: nossa, você viu como é que eu toco bem? Você viu como é que eu canto bem? Você viu como é que eu sou habilidoso, eu sou habilidosa em fazer aquilo, em cantar daquele jeito, em tocar daquele jeito? E aí, essa expectativa, ela sobe ao coração, e aí, com o coração errado, a fonte está contaminada para liberar aquilo que Deus deseja. Porque a fonte precisa estar pura, para que a presença do Senhor venha através dos instrumentos, através da voz, através das coisas. Através da palavra falada, a palavra é a palavra. A voz, a letra sendo liberada, ela é a letra, é a palavra. Mas a fonte não pode estar contaminada. E o grande desafio das pessoas é às vezes achar que, nossa, mas aí eu toco bem demais. Eu sou o cara. Agora eu só toco se eu for tocar. Só toco guitarra se for no Fender para cima. Se não for numa... Como é que é? Qual que é o nome? Uma tajima. Oh, Jesus. Estou xingando ninguém, não. Eu não sei o que é, mas as cabeças balançaram aí de quem conhece. Eu vi um povo assim com um sorriso assim, tocar na tajima. Eu vi um sorriso abriu lá no rosto do Pedro assim, até clareou o ambiente. Mas aí o coração da pessoa corre o risco de se envolver e dizer: mas agora, então, se não for desse jeito e daquele jeito, eu não faço mais. Querido, a gente precisa ter excelência, ter disciplina, ter caminhado, mas o coração não pode se ensoberbecer. E existe uma batalha acontecendo no meio do louvor, na igreja do Senhor. No meio do louvor, aqui na família de Deus, existe uma batalha. Esses irmãos são oprimidos, existe uma investida do inimigo contra a vida deles, contra as suas casas, contra os seus corações, contra as suas vidas, para tentar desalinhá-los daquilo que Deus tem para a vida deles.
E nós precisamos perceber aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Qual é a minha oração? A minha oração é que toda vez que nós nos reunirmos como igreja, seja a capela, nós começamos aqui com essa ministração do Espírito Santo de Deus, dizendo para você, pode ser a capela e pode ser maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio da glória, não faz diferença. Ou toda vez que tocar, toda vez que cantar, seja o som do céu. Sinceramente, queridos, Deus pode mover as circunstâncias. Às vezes tem batalhas que você fala assim, o povo sai daqui, num dia falou, está tudo ótimo, alinhado. Aí termina, desliga ali. Já teve dia dos irmãos chegarem aqui de manhã e ligar tudo e falou assim, quem foi o ser infernal que fez isso aqui na mesa de som? Porque está tudo para o outro lado. Quem teve aqui? Ninguém. Tem uma batalha. Tem a batalha do próprio coração, né? Não é assim com todo mundo? Quando você começa a conhecer mais de uma coisa, né? Vamos lá, os advogados, né? Você começa a conhecer de leis, começa a conhecer das coisas, aí de repente você vê, você está aí na frente, você me ouve falando uma asneira. Aí você já pensa assim, meu Deus do céu, ninguém gravou isso não. Porque se gravou vai dar um processo, se foi não sei o que pode, isso pode gerar, confessa, você não pensa assim, ai, de vez em quando você está perto um do outro, um só olha para o outro e faz assim, né? Ou se você é alguém da área de saúde, e de repente, você está em determinada coisa e acontece um negócio, você já pensa assim, o que eu vou ter que fazer? Aonde é que eu vou ter que ir? Como é que eu vou resolver esse negócio? Né? Você já pensa assim, ai Jesus. Assim também é com os músicos. Quando começa e você entende da música e da coisa, aquilo que ninguém escutou, eles escutaram. A perca do milésimo de tempo na hora de bater o prato. Ele falou, não é possível, esse prato está descompassado. Eu não estou conseguindo cantar. Estou conseguindo cantar porque eu não estou conseguindo cantar porque a mesinha do violão está desafinada. Como é que o Felipe toca com a mesinha desafinada? Não estou conseguindo tocar, não estou conseguindo cantar. Aquilo que para você não faz diferença nenhuma, para quem conhece e está no meio do louvor, começa a ouvir e dizer, nossa, fulano e tal, e a coisa começa a agitar. E a gente precisa do exercício, da disciplina, dos ensaios para alinhar essas coisas. Mas a gente precisa do som do céu. Porque quando o som do céu vem, a presença do Espírito na sua vida é tão poderosa, na congregação, no meio das pessoas, é tão sobrenatural, que estas coisas são pormenores. Nós precisamos entender. Para você que toca, que canta, que dança, né? A gente está falando de artes em geral, eu não quis entrar nem na dança, nem nas pinturas, nos desenhos, mas existe uma unção para desenhos proféticos, para danças proféticas, aonde a pessoa vai fazendo e Deus vai rompendo os céus. Mas isso é um tema para outra parte desse momento. Mas a gente precisa entender, primeiro na sua própria vida, o quanto do céu você quer na sua vida, também está diretamente ligado ao som que você escuta. Você escuta o som do céu ou você escuta o som do inferno?
E quando eu digo som do céu, eu falo sobre o som que vem do Senhor. Eu não estou dizendo das músicas gospel, evangélicas, porque tem algumas que não têm o céu. Tem algumas que não têm a presença do Senhor. E você precisa ser mais maduro do que apenas dizer, mas é música de crente, tá? Pode ser, é música de cristã, tá? Ela precisa ter o som do céu. Para de meninice e aprofunda nas coisas de Deus. Que a sua casa, que a sua vida, que o seu computador, que a sua playlist tenha o som do céu. Que as canções na sua casa tenham o som do céu. Uma coisa que mexe comigo, louvor, né? Não é simplesmente o cantar. Quando o pastor falou sobre o som do céu, quando você está ligado no Espírito e você canta alguma coisa na profundidade, é tremendo. Eu era casada com um músico, né? Ele era baixista, aliás, é baixista, vou matar o cara aqui. Ele é baixista. E nós fomos numa reunião que nós tivemos, num congresso na Jocum. E na época foi uma membro da igreja do Claudinei, esqueci o nome dela, uma pequenininha. E nós ficamos na hospedaria lá na Jocum. E na época daquela música Poderoso Deus. E ela falando comigo, eu sou muito tímida, eu tinha vontade de ministrar no louvor. Eu falei, mas Deus pode tirar essa timidez sua, você crê nisso? E nisso nós começamos a cantar Poderoso Deus. Eu comecei a cantar Poderoso Deus, ministrando na vida dela. E ela começou a falar, não, Deus está aqui, Deus está aqui. E Deus está tirando a timidez do meu espírito. E nisso, meu filho estava pequenininho, estava um prato assim com lanche. O prato foi quebrando a beirada dela todinha assim. A glória de Deus entrou naquele quarto. Quando você canta com a intenção do céu, as pessoas são tocadas. Isso tem acompanhado minha vida em vários lugares. Então, hoje eu senti de dar esse testemunho. Da outra vez, eu fui morar em Samará, um lugar muito simples. Eu estava pagando aluguel, falei, vou encarar isso aqui. Minha sogra me ofertou isso. Eu falei, eu vou para lá, não vou pagar aluguel, não. E eu comecei a ser perseguida lá pelos vizinhos, lá, porque eu comprei um pedaço do quintal dentro da casa dos vizinhos. Da volta, assim, era tudo família. E eles começaram a implicar comigo. Eu falei, Deus, não tem como. Aí eu fui para o quintal, levantei as mãos e comecei a cantar Poderoso Deus. Os pratos da casa deles começaram a quebrar. E Deus tocou naquela família inteirinha. E teve um dia na igreja, quando nós fomos lá na igreja que eu estava ajudando lá, essa família foi cantar lá na frente. Eu não parava de chorar. Aí Deus falou assim, é isso que eu te trouxe aqui, para trazer restauração nessa família. E essa família começou a ter culto todas as terças-feiras lá. Era uma família de referência no bairro. E eu tenho tido experiências assim. Uma vez eu estava na Cada Nível, comecei a cantar lá, e uma pessoa foi tocada no prédio do lado. Na minha casa, quando eu canto, o vizinho lá perguntou quem estava cantando. Não é uma canção por cantar por voz, mas uma canção do coração de Deus no meu coração. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque faz diferença e traz libertação verdadeiramente. Foram várias vezes que eu tive essa experiência, né? E muitas vezes eu exigia do meu marido, falava, olha, você toca, mas você tem que chamar essa presença quando você toca. E eu fiquei sabendo uma vez que ele foi num acampamento, ele era muito fechado, não falava, e ele foi tocado, ele ajoelhou, a glória de Deus desceu e ele começou a tocar o baixo, ajoelhado. Então, assim, quando você cantar, cante clamando essa unção que vem do céu, porque vem. E as pessoas são tocadas. Amém? Obrigado. Aleluia. Essa irmã querida chegou desse acampamento e ficou no louvor até sair, até a gente ela ir para outro lugar. Daquele dia, ela chegou e falou, pastor, eu quero ir para o louvor. No domingo seguinte, ela estava ministrando na frente, na igreja. Porque
Deus pode mudar os corações através do louvor. Eu queria chamar todas aquelas pessoas que tocam ou cantam para vir aqui à frente. Você vai vir aqui à frente, nós como igreja vamos orar por você. Se você canta, se você toca, se você entende, indiferente de você estar fazendo parte do grupo do louvor ou não, tá? Não estou perguntando se você faz parte do grupo de louvor da igreja, mas se você entende, se você canta, se você toca, eu quero convidar você para vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Pode ficar aqui embaixo. Aleluia. Se você pode, você que está aqui, ajoelhe-se. Você pode, você que está aqui, ajoelhe-se. Para você, igreja, se coloque de pé e comece a orar por essas vidas. Comece a orar diante do Senhor por essas vidas. Comece a invocar a doce presença do Senhor sobre esses corações, para que a glória de Deus venha aonde eles estão, como aconteceu no testemunho que a Nazarena deu. Ela começou a cantar e os vizinhos dela se converteram. A glória do Senhor quer ser revelada aonde você está. Agora, se você toca e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu sei que aqui talvez tenham pessoas que toquem e não se renderam a Cristo, mas você de repente entendeu e disse: eu tenho um propósito maior, eu toco, eu preciso tocar por um propósito maior. Deus me deu esse dom, essa habilidade, essa condição por um propósito maior. E você entende que o Senhor está te chamando para você dar a Ele um pouco daquilo que Ele te deu. Então, no nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente dizendo: Deus, eu quero te dar o que o Senhor me deu. Se você toca pandeiro, qualquer outro instrumento, Senhor, no nome de Jesus, nós oramos que o Senhor esteja derramando da graça sobrenatural, graça do Senhor, abrindo os céus sobre estas vidas aqui, liberando os céus em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos todas as cadeias, nós quebramos todos os grilhões, nós repreendemos todos os dardos inflamados do maligno. Nós apresentamos, ó Deus, a vida destes irmãos, dessas irmãs, de cada uma destas vidas que se apresenta aqui diante do Senhor, e nós clamamos: Senhor, abre o céu sobre a vida deles, abre o céu sobre os seus corações, abre o céu sobre as suas almas, abre o céu sobre os seus espíritos, que eles não toquem, que eles não cantem apenas aquilo que está no seu próprio coração, mas que eles toquem, que eles cantem, que eles proclamem, que eles proclamem a glória do Senhor e o Deus eterno. Que venha o som do céu quando eles abrirem a sua boca, quando eles usarem os seus instrumentos, quando eles se posicionarem diante do Senhor, quando eles se posicionarem diante desta terra. Que o som do céu venha sobre o lugar aonde eles estiverem, que o som do céu venha sobre esta casa para a glória do teu nome. Livra-os das artimanhas, das ciladas, das investidas, ó Deus, das nuances do próprio coração, onde eles sejam seduzidos pelo poder, pela fama, pelo reconhecimento, ó Deus, pela virtude, pela habilidade que o Senhor, pelo próprio esforço que eles têm, às vezes, de se empenhar para fazer isso. Livra-os, ó Deus, da cilada do orgulho, livra-os da cilada, ó Deus, da inveja, livra-os, Pai, no nome de Jesus. Deus, que eles
rendam-se a Ti, que eles se prostrem a Ti e que eles vivam a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Aleluia, Senhor. Nós oramos que os céus se abram, nós oramos que a glória do Senhor seja derramada. Nós repreendemos a todo dardo inflamado do maligno, toda seta, todo espírito de confusão, todo espírito de briga, todo espírito de discórdia, todo espírito de morte, todo espírito do inferno que tem se levantado contra estas vidas. Nós os repreendemos, espíritos imundos, retirem-se em nome de Jesus, retirem-se em nome de Jesus. Nós os repreendemos, Deus da ordem, aos anjos guerreiros do Senhor, com espada de fogo desembainhada, cercando, percorrendo a vida de cada pessoa, de cada coração, de cada um neste lugar, para a glória exclusiva do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando, igreja. Continue orando. Continue orando, igreja. Aleluia. Continue orando, continue apresentando diante do Senhor. Você que está aqui ajoelhado, você pode se assentar, pode ficar de pé, mas continue aqui, no nome de Cristo Jesus. Espírito de Deus, ouça o que o Espírito de Deus está falando, veja o que o Espírito está fazendo no nome de Jesus. Você, igreja, continue orando. Continue orando, continue apresentando diante de Deus o seu coração, a sua vida. Isso não tem a ver com habilidade, tem a ver com um coração rendido a Cristo. Deus quer te usar. Aumenta o som, Luiz. Pode aumentar mais. Mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. O grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo a fonte das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite e a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na
E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá clamores nos céus que dirão: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciões que estão assentados diante de Deus se prostrarão sobre o seu rosto e adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui. Eu vou me preparar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graças nós te damos. Graças nós te damos, ó grande Rei. No nome de Jesus, nós oramos agora e liberamos estas vidas para cumprirem a plenitude do ministério de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.